Olá, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o professor Marcelo Couto, professor de matemática, e hoje eu vou estar aqui passando mais um vídeo para vocês, ensinando mais um conteúdo, né, de matemática, mas vou pedir para vocês possam estar deixando o seu like, curtindo aí esse vídeo, também se inscrevendo neste canal, que é muito importante para o crescimento deste canal, e vamos lá então para a matéria de hoje. A nossa aula de matemática de hoje tem como tema regra de 3 simples. Então, nós vamos estar estudando esse conteúdo. Espero que você preste bastante atenção para estar aprendendo um pouco mais sobre essa matéria. Então, não esqueça aí de curtir o vídeo, também de se inscrever no canal. E vamos lá, então, para as nossas aplicações. Regra de 3 simples. A regra de 3 simples, ela é utilizada para a resolução de situações problema, que envolve grandezas, certo? Mas o que são grandezas? Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, a distância é uma grandeza, também área é uma outra grandeza, coloquei aqui também o tempo é uma outra grandeza. Nas ilustrações, coloquei o comprimento também, é uma outra grandeza, velocidade também, e dentre outras também, etc. Tá bom? Então, essas são as grandezas que envolvem a aplicação de regra de 3 simples. Então, a regra de 3 simples é a proporção entre duas ou mais dessas grandezas que eu citei aí alguns exemplos. A regra de 3 simples é uma forma de descobrir um valor a partir de outros 3 valores. Então, vai ter uma situação problema, né, como eu já falei para vocês, e dentre esse problema, vai ter 3 valores que o exercício vai oferecer para a gente, para auxiliar na resolução, e um valor será desconhecido, que é o valor que nós vamos buscar o resultado, tudo bem? Então, vamos ver isso na prática usando os exercícios. Então, o exercício número 1 fala que em 5 horas, uma máquina produz 60 peças. Quantas peças ela produzirá em 8 horas? Então, o primeiro passo aqui, além de fazer a leitura e entender do que se trata o problema, nós precisamos localizar aonde estão esses valores, aonde estão esses 3 valores e qual é o valor, o quarto valor que está pedindo o exercício. Então, vamos observar aqui, ó. O primeiro que aparece para vocês aí é a primeira grandeza, que é o primeiro valor, que é 5 horas. 5 horas, quando a gente fala em horas, a gente lembra na grandeza tempo. Então, vamos estar montando aqui, colocando uma tabelinha para vocês entenderem melhor. Então, o primeiro é o tempo, que está falando em horas, que neste caso é o primeiro valor, que é 5. Aí eu continuando lendo, ó, uma máquina produz 60 peças. O próximo número que apareceu é o 60. O 60 peças retrata do quê? De uma quantidade e que está em peças. Neste caso seria o 60. Continuando a leitura, fala quantas peças ela produzirá. Então, ó, quantas peças já é a nossa pergunta. Então, será o nosso valor desconhecido. Produzirá em 8 horas. 8 horas é uma outra grandeza, que é a mesma grandeza do tempo. Esse 8 eu vou colocar embaixo da grandeza tempo. Então, vai ficar o 8 embaixo do número 5. E como nós estamos procurando as peças, nós vamos colocar ela como um valor X, um valor desconhecido. Então, vamos lá, então, resolver essa maneira. Como eu disse, é uma proporção, ficaria nessa parte, nós vamos descobrir o valor do X nessa proporção. Você pode observar que o tempo, em 5 horas, essa máquina produz 60. Se aumentar a quantidade de horas, como apareceu essa setinha voltada para cima, se de 5 horas aumentar para 8 horas, além do tempo aumentar, certamente a quantidade de peças também vai aumentar. E toda vez que essas duas grandezas, respectivamente, elas aumentam ou diminuem, nós podemos dizer o seguinte, que quando os valores das grandezas aumentam ou diminuem, é chamado de grandezas diretamente proporcionais. Então, guardem bem isso aí, esse lembrete. Então, toda vez que os valores aumentam
as duas grandezas que nós estamos procurando aumentam respectivamente ou diminui ao mesmo tempo, aí é chamado de grandeza diretamente proporcional. E existe uma maneira de resolver grandezas diretamente proporcionais. Vamos observar agora. Vamos lá para o nosso cálculo. Então, como eu disse, é uma proporção, é 5 por 8, que é igual a 60 por x. E para resolver isso, nós vamos fazer na forma de cruz, conhecido como forma de cruz. Nós vamos pegar o 5 e vamos multiplicar o x, certo? 5 vezes x, nós vamos colocar de um lado da igualdade, no primeiro membro da igualdade, que é o sinal de igual, e depois colocar o 60 vezes 8 no segundo lado da nossa igualdade. Aí agora aqui nós vamos fazer duas continhas, uma do primeiro membro, outra do segundo membro. 5 vezes x é 5x, igual 60 vezes 8, já vou colocar aqui para vocês, 480. O 5 está multiplicando o x, mas para a gente descobrir o valor do x, nós precisamos isolar, deixar ele sozinho. Então, se o 5 está multiplicando o x, ele vai passar no 480, fazendo a sua operação inversa, que é a divisão. 480 dividido por 5. E para adiantar esse vídeo, 480 dividido por 5 vai dar 96. Mas 96 o quê? Se nós estamos procurando a quantidade de peças, então 96 será peças. E vamos colocar o resultado lá. Quantas peças ela produzirá? Produzirá 96 peças. Vamos para o exercício número 2. Para fazer 2 bolos de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate necessitaremos? Então, preste bem atenção. Vamos localizar os 3 valores que o exercício está nos fornecendo. Então, ó, para fazer 2 bolos. Foi o primeiro valor que apareceu. 2 bolos. Que representa a grandeza de quantidade, e eu coloquei entre parênteses, que fala sobre bolo, tá bom? Aí, ó, de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. O segundo valor aqui é 300 gramas, certo? Esse 300 gramas de chocolate representa a quantidade de chocolate. Então, nós vamos colocar aqui o 300. Agora, vamos continuar a nossa leitura. No entanto, faremos 5 bolos. Esses 5 bolos também fala sobre a quantidade de bolo. Então, esse 5 eu vou colocar abaixo do 2, que também fala sobre quantidade de bolo. E a pergunta é, qual a quantidade de chocolate que necessitaremos? Então, é o valor de x na quantidade de chocolate. Você pode observar que a quantidade de bolo aumentou de 2 para 5. Se aumentou uma grandeza, nós vamos observar se a grandeza da quantidade de chocolate também aumentará. Se 2 bolos dá 300 gramas, se eu aumentar para 5 bolos, vai aumentar a quantidade de chocolate. Então, quer dizer que também vai aumentar essa grandeza. E se as duas grandezas estão aumentando, nós novamente colocar aqui para vocês que é chamado de grandeza diretamente proporcional. E nós vamos fazer que nem o exercício número 1. Vamos colocar aqui o cálculo. 2 por 5, que é igual a 300 por x. Vamos multiplicar cruzado, porque é uma grandeza diretamente proporcional. Então, eu vou fazer 2 vezes x, vou colocar aqui na frente. E vou fazer 5 vezes 300, ou 300 vezes 5. 2 vezes x é 2x, igual 300 vezes 5, 1.500. Agora, o 2 que está multiplicando vai passar dividindo 1.500. Então, vai ficar 1.500 dividido por 2, que vai dar 750 gramas de chocolate. Por que não é bolo? Porque o valor do x está na quantidade chocolate. Está ali na grandeza gramas de chocolate. Então, a pergunta é, qual é a quantidade de chocolate que necessitaremos? Necessitaremos de 750 gramas de chocolate para fazer os 5 bolos que o exercício pediu aí. Vamos para o próximo. Exercício 3. Uma fábrica engarrafa 1.800 refrigerantes em 36 horas. Quantos refrigerantes serão engarrafados em 6 horas?
Então, o exercício já está aí. Nós vamos observar os três valores que foi fornecido pelo exercício e vamos descobrir qual é o valor desconhecido. Então, uma fábrica engarrafa 1.800 refrigerantes. É o primeiro valor que apareceu aqui. 1.800 refrigerantes se refere-se ao quê? A uma quantidade de refrigerante. Então, é importante colocar isso? É importante para você localizar e colocar todos os valores no seu padrão certo. Então, é 1.800 refrigerantes. O próximo número já está em sequência, em 36 horas. 36 horas se refere-se ao tempo. Aqui, nesse caso, é em horas. Poderia ser em dias, poderia ser em minutos e tudo mais. Mas aqui pediu em horas. Então, vamos deixar no mesmo padrão. 36. Quantos refrigerantes? Ó, a pergunta já está falando. Quantos refrigerantes? Então, certamente, o X está aqui. Serão engarrafados em 6 horas? O terceiro sinal, o terceiro valor é 6 horas, que eu vou colocar embaixo do 36, que também refere-se ao tempo, horas. E o X ficará na nossa quantidade em refrigerantes. Aqui vocês vão observar o seguinte, que o nosso tempo diminuiu. Era 36 horas, diminuiu para 6 horas. Isso implica que a quantidade de refrigerantes também vai diminuir. Então, ó, se o tempo diminui, a quantidade de refrigerante também vai diminuir. Só que se as duas grandezas, novamente, elas estão diminuindo automaticamente, quer dizer que é uma grandeza diretamente proporcional, certinho? Porque as duas grandezas estão diminuindo automaticamente. E diretamente proporcional, nós já vimos nos exercícios anteriores, que basta eu pegar o 1.800, colocar por x, igual a 36 por 6. Fazendo essa multiplicação na frente aqui, vou fazer primeiro na diagonal que tem o valor do x, 36 vezes x, certo? Que é uma multiplicação. E vou fazer do outro lado da nossa igualdade aqui, 1.800 vezes 6, certo? 36 vezes x é 36x. E 1.800 vezes 6 vai dar 10.800, como acabou de aparecer para vocês. O 36 está multiplicando, vou passar dividindo o 10.800. 10.800 dividido por 36 vai dar 300 refrigerantes que nós estávamos procurando nesse exercício. A pergunta é, quantos refrigerantes serão engarrafados? Serão engarrafados 300 refrigerantes, certinho? Então, nós terminamos aqui o exercício número 3. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção nos próximos exercícios, que agora terá um segredo, um jeito diferente de resolver. Exercício 4. Com velocidade média de 80 km por hora, fiz uma viagem em 6 horas. Se a velocidade fosse de 60 km por hora, em quanto tempo eu faria essa viagem? Então vamos aqui observar. Apareceu aqui a unidade de velocidade média de 80 km por hora. Então, 80 km por hora está referindo à velocidade em km por hora, tá bom? Ele fez uma viagem em 6 horas. 6 horas, novamente, refere-se ao tempo, e tempo em horas, que é 6. Agora, a próxima unidade e o próximo valor que aparece, se a unidade fosse de 60 quilômetros, novamente, nós vamos colocar 60 quilômetros embaixo do 80 quilômetros. Em quanto tempo? Já temos os três valores. Quanto tempo é o nosso X? Tudo bem? Agora aqui nós vamos prestar bem atenção, tá bom? Então, olha só. Se eu viajar em 80 km por hora, eu vou gastar, independente do tempo, do local, da distância, que não se fala aqui, mas eu vou gastar 6 horas para chegar no destino dessa viagem. Se eu diminuir a minha velocidade, isso quer dizer que eu não vai diminuir o tempo de eu chegar nessa mesma viagem, no final nesse objetivo onde estou viajando. E isso, então, aconteceu uma coisa aqui diferente dos exercícios anteriores. Então, olha só, a velocidade era 80, diminuiu para 60.
Só que o meu tempo, que era 6 horas, não vai diminuir, vai aumentar. E quando as nossas grandezas, elas são, uma diminui e a outra aumenta, ou vice-versa, você pode prestar atenção nesse lembrete aí. Quando um dos valores das grandezas aumenta e o outro diminui, ou vice-versa, é chamado de grandeza inversamente proporcional. Então, aqui as grandezas estão alterando a sua posição. Um está diminuindo, que é a grandeza da velocidade, só que a grandeza do tempo vai aumentar. E fazendo isso, nós vamos fazer um cálculo diferente. Então, eu vou fazer aqui, ó, 80 por 60 igual 6 por x, porque é uma proporção. Só que em vez de multiplicar cruzado, quando é inversamente proporcional, nós vamos multiplicar na horizontal mesmo. Então, vamos fazer aqui, ó, 60 vezes x, certo? Igual, e 80 vezes 6. Tudo bem? Só isso que alterou na nossa a diferença da grandeza diretamente pela inversamente proporcional. 60 vezes x é 60x, 80 vezes 6 é 480, o 60 está multiplicando, vou passar dividindo o 480, e 480 dividido por 60, já vou colocar o resultado, que vai dar 8. 8 horas. Então, quanto tempo eu faria essa viagem? Eu faria essa viagem em 8 horas. Então, agora vocês conseguem entender melhor como funciona a grandeza inversamente proporcional. A velocidade diminuiu, só que o tempo não vai diminuir, vai aumentar. E fazendo dessa forma, você lendo, entendendo a questão, você consegue diferenciar a inversamente da diretamente proporcional. Vamos fazer mais um exercício aqui. 3 pedreiros constroem uma parede em 15 dias. Quantos dias gastarão 5 pedreiros para fazer a mesma parede? Então, ó, o primeiro valor que aparece aqui é o 3 pedreiros, que representa uma quantidade de pedreiros, que é 3. Constrói uma parede em 15 dias. 15 dias também é uma medida de tempo, que está em dias. Vou colocar o valor 15. Quantos dias gastarão 5 pedreiros? Agora, esses 5 pedreiros eu vou colocar embaixo da grandeza quantidade de pedreiros. 5. E o tempo é o nosso quarto valor que está desconhecido, que nós vamos descobrir. Prestem novamente bastante atenção. A interpretação do exercício é essencial para a gente descobrir se é diretamente ou inversamente. Então, se eu tinha 3 pedreiros e eles conseguiram fazer essa parede, eles conseguem fazer essa parede em 15 dias, se eu aumentar a quantidade de pedreiros para 5, esse tempo vai reduzir, vai diminuir. Não vai ficar, só se os pedreiros estiverem enrolando, mas o tempo vai diminuir. Se uma grandeza está aumentando e a outra está diminuindo, nós já descobrimos que é uma grandeza inversamente proporcional. E vamos fazer daquela última maneira, do exercício número 4. 3 por 5 é igual a 15 por x. Multiplicando agora horizontalmente, olhando sempre na horizontal o valor do x. Então, primeiro aqui, ó, vai ser o 5 vezes x. E depois o 3 vezes 15, ou 15 vezes 3. Agora, 5 vezes x é 5x. 15 vezes 3, já vou colocar o resultado que é 45. O 5, não podemos esquecer de deixar o x sozinho. E o 5 vai passar dividindo 45. 45 dividido por 5 vai dar 9. 9 dias. Então, a resposta é, perdão, gastarão 9 dias para fazer a mesma parede. Então, aumentamos a quantidade de pedreiros, diminuiu o tempo para terminar essa parede. Tudo bem? Vamos mais um aqui para a gente finalizar. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Quanto tempo levará para encher se forem utilizadas 4 torneiras com a mesma vazão da torneira anterior? Então, o primeiro aqui apareceu que foi uma torneira. Então, aqui já é quantidade torneira, uma só. Enche um tanque em 6 horas. Horas é tempo. Então, vamos colocar aqui 6 no nosso tempo.
Quanto tempo levará para encher se forem utilizadas 4 torneiras? Apareceu aqui o valor 4 torneiras, que vai ser na quantidade de torneiras. E agora nós vamos precisar o quarto valor, que é o nosso tempo, que é o valor do x. Aqui vocês vão novamente prestar muita atenção. Se uma torneira apenas gastava 6 horas para encher um tanque, se aumentar para 4 torneiras e todas elas tendo a mesma vazão de encher esse tanque, certamente o tempo vai diminuir. A quantidade de torneira aumentou e o tempo, porque agora aumentou a quantidade de torneira, vai diminuir o tempo. Aqui novamente aparece são grandezas inversamente proporcionais, perdão, proporcionais. Então, elas são inversamente, porque um valor está aumentando, enquanto como resultado o tempo está diminuindo. E a gente vai fazer aqui o cálculo. 1 por 4, que é igual a 6 por x. Multiplicando na horizontal, 4 vezes x e 1 vezes 6. 4 vezes x é 4x. 1 vezes 6 também é 6. Passo dividindo o 4, vai ser 6 dividido por 4. Aqui não vai dar uma divisão exata. Então, eu já vou colocar o resultado aqui. 6 dividido por 4 é 1,5 horas, ou 1h30. Mas, se o exercício tivesse pedido em minutos, a gente teria que transformar essas horas em minutos. Então, basta eu multiplicar aqui para deixar a resposta um pouco mais é, melhor, né, para visualizar. Vou multiplicar por 60 de 1 hora. 60 vezes 1,5 vai dar 90 minutos. Então, a pergunta é: quanto tempo levará para encher esse tanque? Então, encherá em 90 minutos. Ou, se o exercício pedir em horas, 1h30 minutos. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido essa aula simples e rápida, né? E clara também, sobre regras de 3 simples. Não esqueça aí de estar curtindo aí este vídeo, tá bom? Que é muito importante. Também de se inscrever neste canal. E eu vou contar com vocês também para você estar aí me seguindo também nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram, tá bom? Então, nós vamos estar finalizando esse vídeo agora e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Um abração a todos.